Queria contar um pouquinho da minha história para vocês, desde lá o início. Eu tive a alegria e o privilégio de nascer num lar cristão. Então, meus pais, como cristãos, já desde o início, me trouxeram a preciosa palavra de Deus. E aquilo acontecia já dentro da minha casa, porque meu pai ali como presbítero, líder na igreja, ele fazia questão de todos os dias nós tínhamos o nosso culto doméstico. E como líder, ele já determinava assim, olha, hoje você vai orar, você vai ler a palavra, você vai escolher qual vai ser o hino, e aí ele explicava a palavra, mas todos os dias era aquela ministração dentro de casa. E como criança, chegando na igreja, chegando na sala de aula, aquela energia que a criança tem, eu me lembro de uma professora muito especial que se chamava Valdelice. E naquela época, o recurso mais utilizado era o flanelógrafo. E ela, com o flanelógrafo, ia domingo a domingo contando as histórias e fazendo aquilo em capítulos. O que acontecia? Quando chegava domingo de manhã, eu queria muito ir à igreja, porque eu queria continuar a história de José, de Moisés, de Abraão, de Gideão, de Sansão. E aquilo foi despertando no meu coração aquela alegria por conhecer a palavra de Deus desde muito pequena. O tempo foi passando, adolescente, me lembro que com 14 anos o pastor me chamou e mais umas 3 meninas, adolescentes na época, e falou assim, eu quero lançar um desafio para vocês. E nós, aí ele, olha, eu gostaria que vocês começassem a dar aula para as crianças de 5 e 6 anos. E nós assim, nós, sim, vocês, eu creio que vocês já estão aqui há tanto tempo, ouvindo a palavra, agora chegou a hora de entregar isso também. E aí ele nos colocou num curso ali, intensivo com ele, e fomos para a sala de aula. Imagina eu com 14 anos dando aula para as crianças de 5 e 6 anos. E aquilo no meu coração foi sedimentando uma alegria de todos os domingos encontrar com aquelas crianças e falar da palavra de Deus e ver o que estava acontecendo na vida daquelas crianças que, lá no ensino médio, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou fazer, naquela época se chamava magistério, que ainda era nível técnico. Eu vou fazer o magistério e eu resolvi estudar para ser professora. Então, vivendo lá na igreja e depois como profissão. Eu acabei o curso do magistério, em seguida, uma escola cristã de grande porte me chamou para trabalhar, assim, meu primeiro trabalho, que é o Mackenzie, e aí eu fui para o Mackenzie, novinha, inexperiente, mas com muito desejo, e ali fui trilhando a minha carreira de professora, e quando chegou a hora de fazer o curso do ensino da faculdade, eu falei, e agora? E aí eu quero contar isso para vocês durante a palestra, como foi que eu cheguei no curso que eu fiz, que foi a psicologia, mas aí eu fui para a psicologia, e aí o que aconteceu? Eu saí um pouco da sala de aula, mas a sala de aula não saiu do meu coração. Então, eu me sinto de alma uma professora que também é psicóloga e tem essa alegria de poder viver essa trajetória toda. E o que isso faz e o que isso fez ao longo da minha vida é o que eu queria compartilhar hoje com vocês. Mas, nessa minha trajetória, eu me lembro que quando eu fui ficando mais madura, então já tinha me formado, me casei. E aí chegaram os filhos. E aí o que eu fui entendendo quando chegaram meus filhos? Que agora, dentro de casa, querendo você, pai e mãe, ou não, você é um professor. Porque tudo que você fala, tudo aquilo que você coloca ali no coração da criança, aquilo vai de alguma forma frutificar, vai germinar. E aí eu entendi que é um ciclo que foi dado a mim e que eu recomeçava naquele momento em que meus filhos nasceram e nós pudemos ali então semear na vida deles para que eles tivessem o mesmo privilégio que um dia eu tive, e nessa trajetória, vivendo fases diferentes, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui, mas entendendo que palavra é aquela que estava dentro do coração. Então, rapidamente contei essa historinha, mas eu quero falar para vocês agora desse habilidoso semeador. E eu queria ler primeiramente a palavra de Deus. O texto que vai basear aqui a minha palavra com vocês está lá em Marcos 4, de 3 a 8, e depois de 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi Jesus falando para os discípulos:
eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outros 100. Aqui, só de início a gente precisa só pensar nesse momento que o semeador é movido por uma missão. Ele não para. Ele foi andando, foi semeando, as coisas foram acontecendo, mas dentro dele tinha a certeza que ele não podia parar. E ele foi semeando. E coisas foram acontecendo. E quando chegou a boa terra, aí então aquele fruto veio e se multiplicou. Mas quando Jesus falava isso para os discípulos olhando para ele falaram: ué, mas como assim, né? O que Jesus está querendo nos dizer com isso? E aí a continuação lá nos versículos de 13 a 20, Jesus calmamente falou e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-as eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E no 20º, e estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Quando nós entendemos que semear é semear a palavra, você entende o valor e o poder dessa semeadura. Você não está falando as suas palavras, você está falando a palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz, que transforma, que muda a história. Então, quando esta semente, que é a palavra, cai na boa terra, não há como não frutificar. Por isso a palavra de Deus, quando ela é lançada, essa semente não volta vazia. Mas nesta noite eu gostaria de falar com vocês sobre esse habilidoso semeador que é o professor e também os pais, que nós temos pelo menos 3 atitudes, que são as que eu quero falar hoje com vocês nesta noite, importantíssimas neste momento em que a semeadura está acontecendo. E a primeira atitude que nós vamos aqui pensar juntos é a atitude que vai produzir frutos. São 3. A primeira é ouvir. Ouvir, sim, ouvir. Lá em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que nós pensamos quando nós ouvimos a palavra? Ouvir. Ouvir traz uma sensação para nós assim, de que já é algo natural. Mas não, irmãos, não é tão natural assim. A importância do ouvir como professor, que é o primeiro passo, significa que quando você ouve, você desenvolve algo no seu aluno ou no seu filho, que é o quê? A escuta. O mundo não para escutar. Quando você abre qualquer coisa na internet, já vem uma impaciência. Porque não fala logo, está demorando muito. Eu não vou tirar. Desenvolver a escuta
começa lá atrás, nessa sua forma de lidar e de colocar essa semente no coração do seu aluno e do seu filho. Porque nós não temos visto nem respeito nesse momento e nem pausa. As pessoas não estão aprendendo o que é pausa. Ouvir precisa de pausa. Porque quando você ouve, você fecha os outros orifícios e você presta atenção. Se o professor não desenvolve essa habilidade no aluno, ele começa a já prejudicar essas atitudes, porque o professor que chega já falando, já ministrando, já colocando tudo que tem que ser feito, o aluno alguns até prestam atenção, outros começam a fazer bagunça, enfim, ele não atrai o aluno. Mas quando o professor ouve, ele faz primeiro o papel de ouvir, então ele começa a perceber que o aluno vai desenvolver a escuta. E eu coloquei de propósito essa figura de pais aqui. Queria que vocês olhassem para esse pai com um bebezinho bem pequenininho ali. Ele está ouvindo antes de falar. O aluno vai ficar muito mais voltado a você, com o coração muito mais aberto a você, se primeiro você ouvir. E o que vai acontecer com o aluno que desenvolve a escuta? Não acaba na sala de aula, nem na escola dominical. Ele leva para os relacionamentos. Filhos que ouvem pais, crianças ou adolescentes ou jovens que ouvem os amigos, ele consegue pausar. Então veja a sua importância nesse primeiro gesto, que é fundamental para que o processo que continua, para que a próxima atitude que nós vamos pensar juntos aqui, também comece a trazer para o seu aluno e para o seu filho a possibilidade de expandir aquilo que ele recebe naquele momento. Às vezes nós pensamos assim, mas é tão rápido que vem aqui o momento da escola dominical, ou o momento que eu tenho para ministrar. Calma, porque tudo aquilo que você fala, se você deu primeiro a chance de ouvir o seu aluno, muitas vezes ele chega com uma demanda que você nem imagina. Se você consegue fazer essa pausa e ouvir, você já ganha um espaço enorme na vida dele, que vai conseguir te ouvir e fazer isso fora, nos outros lugares que ele estiver, nos relacionamentos. Uma segunda atitude importantíssima também, que nós precisamos pensar, que produz fruto, e que de fato é o que primeiro a gente pensa que seria, o nosso papel, é ensinar. Ensinar literalmente abre para nós aquela certeza de que é o quê? Que é um processo. Mas é um processo do que ensinar? De cultivo. Porque você não vai colocar tudo que o aluno precisa de uma vez só. São páginas, são capítulos, mas são capítulos que você presta atenção. Por quê? Porque você primeiro já ouviu. O seu olhar já muda quando você consegue ouvir. E aí ensinar é esse processo de cultivo no qual o quê? A instrução vai fazer o aluno ter o quê? Quando ele aprende? Estratégias. Quando você começa a ensinar, você começa a dar ferramentas nas mãos dos seus alunos e dos seus filhos, porque ele vai aprender muito além só do que as suas palavras. E é isso que eu quero falar um pouquinho aqui, bem devagarinho. A primeira coisa, esse leque que se abre ao ensinar. Ensinar a palavra de Deus constrói a verdade, porque é baseada em princípios e valores. Então, o que acontece? Quando o professor começa a ministrar isso, ele sedimenta no coração do aluno algo que vira coluna, é fortaleza, porque são princípios e valores que ele vai poder, nos outros ambientes, ele está passando por uma luta, ele está passando por uma dificuldade ou um desafio, ele vai lembrar daquilo. São princípios e valores arraigados de uma palavra que tem poder, que é a educação cristã. Além disso, quando eu falei que muitas vezes foge às palavras, os modelos. Professor é um modelo. Pai e mãe são modelos. Modelos que ensinam e mostram o quê? Hábitos, postura, prioridade, sem falar. O professor que chega sempre pontual na sala de aula, ou então aquele professor que elogia,
que reconhece quando o aluno se esforçou, ou mesmo que o aluno não entregou o seu melhor ali, mas ele tentou a tentativa. Então, a sua forma de agir é um modelo que ele replica quando ele sai de lá. E esse cultivo acontecendo a cada semana, ou dentro da sua casa, no momento em que você para ouvir e para começar a fazer essa ministração do ensino. Mas tem uma terceira coisa no ensino que é super importante: o tempo. E isso está ligado no ouvir, mas está ligado também no nosso temperamento. Muitas vezes o nosso temperamento é muito assim, ativo, e nós queremos resolver as coisas rapidamente. Mas para ensinar, nós precisamos mostrar para o outro a nossa disponibilidade de tempo, o tempo que eu vou dedicar para você. Isso é uma forma de amar e de mostrar o quanto esse cultivo é sério para você. Eu coloquei essas fotos aqui, ilustrando professores em situações diferentes. Então, especificamente, um professor, por exemplo, que está dando uma aula de ciências, quando ele chega na parte de experiência lá no laboratório, ele já caminhou muito com esse aluno, ele já mostrou muitos conceitos para chegar ali. Um professor que vai fazer uma excursão, ali como aquela foto que nós temos também. Quando ele está em campo, ele já está ali mostrando a prática de tudo aquilo que já foi teorizado. Então, se demanda tempo, ok? E aquele professor que lá numa biblioteca ou em algum outro lugar que ele esteja com o seu aluno, ele se debruça, ele mostra o seu lado parceiro e fala: olha, é aqui, viu? Aqui você conseguiu entender. Ele está junto. Quando você pensa só no cultivo de uma planta, nós não conseguimos cultivar uma planta em 2 semanas, em 1 mês. Nós precisamos todos os dias pôr a água, deixar o sol bater, enfim, fazer com que aquele processo constante aconteça e o fruto venha. Então, o tempo é a sua maior prova de amor para o seu aluno. Ele percebe a sua dedicação e aquilo começa a fazer sentido dentro do coração dele. Além do tempo, o importantíssimo, você estabelece vínculo. E aí é um segredo. Quando você estabeleceu o vínculo com o seu aluno, pode chover, pode estar difícil, ele vai querer estar ao seu lado. Mesma coisa o filho. Muitos pais, infelizmente, é triste falar isso, mas não conseguem fazer vínculo com os próprios filhos, porque está tudo terceirizado. Está tudo assim, um faz isso, outro faz aquilo, quando chega em casa todo mundo dorme, porque às vezes até já jantou na escola. Então, o processo de ensino é um processo que exige entrega. E aí você chega no momento do ápice, que é estabelecer o vínculo. Então, ensinar, qual é o segredo do ensinar? Que é a segunda atitude, é a constância. Se você começa investindo e você para, o que vai acontecer com aquilo? Vai murchar, vai quebrar, não vai progredir. Mas se eu sou constante, e constante desta forma, com o meu foco, sabendo que eu estou entregando algo precioso, que é a palavra de Deus na vida do meu filho, aquele tempo dedicado vai virar em bênçãos, vai multiplicar coisas maravilhosas, e não só na vida dele. Isso expande para muitas outras coisas. Então, o segredo do ensinar é a constância. Mas o ensinar, ele tem algo peculiar, que é o segundo ponto. Vocês estão vendo aí, ó, criança, jovem, adolescente, uma mão assim que parece de um idoso. Ensinar, não há limite de idade, não há faixa etária que não queira estar nesse processo no qual você vai ensinar. E a palavra de Deus é tão poderosa, porque em cada faixa etária, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, existe uma demanda maior para uma coisa ou para outra coisa. Mas quando nós ensinamos a palavra de Deus, ela consegue sim, ela tem o poder de transformar as tendências do nosso coração. Nós sabemos pela palavra também que o nosso coração é enganoso. A gente não pode ser guiado pelo nosso coração. Ele nos leva muitas vezes para lugares muito ruins. Mas quando você ministra a palavra em qualquer faixa etária, o que acontece? Ela transforma
aquela tendência que muitas vezes está até destruindo a vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, ou daquela pessoa que já está idosa, mas ela não consegue perceber. Mas pela palavra vem vida, vem mudança, vem esperança, vem renovo. E lá em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Veja como nós temos na nossa vida, como professores, educando na palavra de Deus, nós temos todo o respaldo para saber que quando aquela palavra chega, ela vai atingir naquilo que a pessoa precisa. Será que é instrução? Será que é correção? Eu não sei. O que me importa quando eu sou um habilidoso semeador é que eu não desisto, eu vou em frente, eu sigo, porque eu sei que o que eu estou fazendo não é para mim, é para transformar vidas. E aqui nós vemos que o ensinar não há limite de idade. Mas nós já vimos duas habilidades importantes: ouvir, ensinar, que abre um leque enorme e que muitas vezes a gente quer começar pelo ensinar, passar informações, e o meu aluno não está prestando atenção em mim, então não está adiantando nada. Eu preciso seguir essa rota, encadear essa rota. E a terceira atitude, que é também muito importante e que produz frutos, é inspirar. E aqui, se eu chamasse vocês e falasse assim: fala para mim algum professor que inspirou a sua vida, todos nós levantaríamos, e pelo menos um, eu acho que tem mais de um, que inspiraram você e que você traz na memória para o resto da vida. E você fala muitas vezes desse professor e você reproduz muitas vezes aquilo porque ele chegou no ponto mais sensível da sua vida, que é inspirar. O que é inspirar como definição, né? Está ligado à admiração, refere-se a despertar em alguém a vontade de criar e de realizar. Isso vai acontecendo na vida do aluno quando ele já aprendeu, ele passa do processo de aprender, porque na inspiração, essa semente já começou a germinar. É como se a gente visualmente imaginasse uma planta. Então, no ouvir e também ali no ensinar, eu estou na parte da terra, fazendo todo o cultivo. Mas quando eu chego na inspiração, é quando essa semente já começa a mostrar para o mundo o que ela está fazendo aqui. Na inspiração, quando o professor chegou nesse ponto, ele já está vendo essa semente germinar. Qual é o resultado disso? O aluno ou o filho começa a imitar, a transmitir, a guiar, a reproduzir. Eu quero falar uma coisa assim muito bonita que eu ouvi hoje aqui, da pastora Silvia, sobre os filhos. São queridos, mas o filho mais velho, pelo que eu entendi, naturalmente ele reproduz de uma forma tão natural mesmo a figura do pai, muitas vezes nos gestos, nas palavras, no timbre. Chegou na inspiração. A inspiração, ela traz um pouco daquilo que tudo que você recebeu enquanto estava sendo tratado e cultivado para o lado de fora, e os outros começam a perceber. Qual que é o resultado disso, da inspiração? O transbordo. Não fica com você, vai transbordar. Tudo que você experimentou vai ser passado para o outro lado. Eu queria contar para vocês agora como foi que eu cheguei, assim, defini que eu ia fazer a psicologia. Não foi um caminho fácil. Enquanto adolescente, eu gostava muito de esportes, eu gostava de vôlei, eu jogava vôlei pela federação, e era aquela empolgação, e na minha cabeça eu já falava, para todo mundo, eu vou ser professora de educação física. Mas aí eu fiz magistério, comecei a trabalhar com crianças, e ainda naquele caminho eu falava, mas mesmo assim, eu trabalho com crianças, mas como professora de educação física. Só que todas as minhas colegas que faziam magistério comigo, queriam fazer pedagogia, e eu pensava, mas pedagogia, eu vou aprender tudo de novo que eu estou aprendendo no magistério, não quero isso. Mas no curso do magistério, uma professora
de psicologia, ela também era psicóloga, ela dava umas provas todas dissertativas, e aí, no final das provas, ela gostava de chamar os alunos para comentar sobre a prova, que eu achava uma prática muito legal. E aí ela virou para mim um dia e falou: posso conversar um pouquinho com você, Keila? Eu falei: sim. Você já pensou o que você vai fazer como universidade, depois que acabar o magistério? Eu falei: eu já decidi. O que você vai fazer? Vou fazer educação física. Por quê? Comecei a contar os meus porquês. Ela falou: então vou querer colocar só mais uma pitadinha aqui no seu coração para você pensar. O quê, professora? Por que você não faz psicologia? Você gosta de pessoas, eu já vi que você gosta do esporte, mas você gosta de pessoas, e você sabe o que a psicologia te possibilita como ferramenta? Eu fiquei assim, ainda era meio imatura, né? Não sabia muito o que responder. Ela falou: olha, vai te possibilitar ajudar ainda mais a pessoa, a entender o comportamento, a quem sabe ajudá-la a mudar algum comportamento que está sendo tão difícil. E eu vejo que nas provas você tem habilidade para escrever, você consegue explicar os conceitos que eu tenho falado que são tão teóricos aqui. Eu falei: tá bom, professora, obrigada. Eu saí daquele dia e não parava mais de pensar nisso, só que eu falei: não, eu acho que não é bem isso que eu quero. Fui, falei com os meus pais, eles falaram: olha, eu acho que você devia prestar pelo menos a psicologia. Presta. E eu fui, prestei. Psicologia e educação física. Saí do vestibular da educação física, é isso que eu quero. Fui para a psicologia, fiz lá, tal, mas não estava com aquela empolgação. O que aconteceu no final? Não passei na educação física, mas voltei tristinha para casa. E o resultado da psicologia saí depois. Eu falei para minha mãe: para o meu pai não passei. Eles: nossa, mas foi difícil? Eu falei: não sei, eu sabia responder, não sei por que está acontecendo isso, me sentindo assim. E aí o resultado da psicologia saiu na semana seguinte e eu passei. Aí eu dei aquela respirada e comecei a lembrar de tudo que aquela professora falou. E fui de novo para os meus pais, que eram os meus professores, certo? Como falei para vocês, meus pais eram os meus professores dentro de casa. E eu falei: olha, aconteceu isso, isso, isso. E minha mãe: filha, vai fazer psicologia. Meu pai: filha, vai. Isso é a resposta de Deus, vai. E eu fui. E quando estava lá, a cada ministração ali de Deus na igreja, eu ia entendendo o propósito que Ele tinha quando Ele me colocou lá. Então Ele vai movendo, e aquela inspiração que saiu daquela professora, talvez assim, não com aquela intenção, chegou no meu coração, mas aquilo tinha um propósito de Deus na minha vida. E aí, o que vai acontecendo quando a inspiração chega? Ela vem de alguém que pode ser esse professor, esse pai que fala, mas existe um processinho que eu quero falar para vocês. Primeiro, acontece lá dentro uma coisa que você vai domar. Vocês viram que eu tive que domar a minha vontade de ser professora de educação física? Era a minha emoção pulsante. Eu queria, era o que eu queria. Eu achava que tinha tudo a ver com a minha história. Quando vem esse processo, você entende assim que o seu pensamento, que aquilo que você tem como domínio, do que você entende, do que você raciocina, tem que estar de mãos dadas também com os seus sentimentos, com as suas emoções. Não existe uma guerra entre eles, e eu resolvi pacificar. E quando veio isso, então eu comecei a entender, aquilo foi pacificando dentro do meu coração. E aí começa. E depois que você consegue fazer isso, na sequência, vem o segundo passo desse processo, que é o transbordo. E aí eu começo a perceber que eu vou fazer aquilo que está acontecendo comigo, transcende de mim, vai para o outro. Eu entrego para o outro. E eu falo aquilo que eu experimentei, eu começo a inspirar outros a seguir um caminho parecido, porque aquilo fez todo sentido na minha vida, transformou a minha história. E aí o processo vai se dando de tal forma que lá no final desse processo de inspiração, o que vem na nossa vida é o fruto. E ele vem em abundância. Ele não vem de uma forma suave, ele vem realmente abundante, porque o Deus que nós servimos é o dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo.
Basta que você se submeta a Ele, se coloque sim como um habilidoso semeador, que vai estar pronto para entender qual é a missão que Ele tem para você. Qual vai ser a faixa etária que você vai trabalhar? Como pais, nós temos o privilégio de atravessar todas as faixas etárias com os nossos filhos. Como professores, nós sabemos que Ele tem ali um chamado para você em determinada faixa etária. Mas quando você segue isso e você chega na inspiração, você já está produzindo de uma forma assim que o outro olha para você e fala... E aí Paulo fala alguma coisa lá em 1 Coríntios 1:11, que ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Nós estamos falando da palavra, a palavra inspira. Paulo se inspirava em Cristo, e aquilo fazia com que ele atravessasse fronteiras. Ele ia para todos os lugares, muitas vezes correndo até risco de vida, mas ele ia, porque ele sabia, aquilo não cabia dentro da gente. Quando chegou no momento da inspiração, germinou e já começa a crescer e começa a produzir, sem parar. Mas, como psicóloga, não podia parar nessas 3 atitudes sem falar algo precioso para vocês. Vamos só repetir assim na sua mente comigo, quais são as 3 atitudes que nós precisamos como professores, como aqueles que ministram a palavra, com essa semente poderosa que nós precisamos desenvolver. O ouvir, porque desenvolve a escuta no seu aluno. O ensinar, porque ali para ele, quando você ensina, você o habilita com muitas ferramentas, com várias estratégias. E depois o inspirar, porque quando chegou na inspiração, você permite ao seu aluno a multiplicação. Aí não parou mais, você perde o controle, porque vai se espalhando, se expande para todas as partes. Mas você pode me falar: Keila, mas existe uma diferença, né? Quando eu dou aula para uma criança, para um adolescente, para um jovem ou para um adulto? Sim, existe uma diferença. E eu queria falar especificamente sobre elas agora, começando pela criança. A criança, algo precioso para quem trabalha no Kids, é terra fértil. Sempre esta terra é fértil, ela é poderosa, porque a criança, ela absorve tudo que você fala. Antes um pouquinho aqui de começar o culto, nós estávamos conversando, e uma das pastoras falou que a criança vinha na igreja, a mãe, assim, às vezes cansada, né, no culto, prestando atenção, mas às vezes cochilando. A criança chegava no carro: mamãe, você viu? Pá, pá, pá. Ensinando a mãe dentro do carro, porque a criança absorve, ela absorve de uma forma poderosa, ela é ávida em aprender e em crescer. Então você que dá aula para o Kids, tenha certeza que você já está na terra fértil, que você tem alguém que tudo que você falar vai ser absorvido. Por isso que em casa, como pais, nós não podemos perder essa oportunidade de investir na vida dos nossos filhos a palavra de Deus, porque aquilo é assim, é como se fosse assim a sede que ele vai matar. Então a criança é essa terra fértil que quer crescer. Mas e o adolescente? Qual é a característica dele? O adolescente, quando ele está na igreja, ele busca mentores, porque ele precisa se identificar. Muitas vezes em casa há rebeldia, há aquela questão de ele acha que é conflito de geração, não consigo falar, mas aqui, o professor que trabalha com adolescente, tenha certeza, ele está buscando se identificar. E quando você entrega para ele esse lugar, onde ele pode se sentir naquele ambiente, sabendo quem ele é, ele busca, né? Ele está buscando saber quem ele é, e ele encontra nesse mentor essas respostas, ele vai ser fiel, ele vai ficar, ele vai aprender, ele vai querer te ajudar. Ele tem muita energia, o adolescente, mas ele precisa dessa mentoria, e ele encontra naquele professor, ou dentro de casa, muitas vezes o que é difícil, aqui na igreja o professor consegue atrair esse adolescente para entender que ele é importante. Então, esse acolhimento que o professor faz nessa faixa etária transforma a vida do adolescente e o deixa aliado a você. Aí é aquele que quer te ajudar em tudo que puder fazer, em todos os eventos, ele está ali. Ele está ávido também, ele quer, porque ele encontrou uma mentoria. E o jovem?
Chegou a parte do jovem. O jovem está numa outra fase delicada. O jovem, ele busca desafios, mas ele precisa de respostas. Por quê? Na fase da juventude, nós tomamos as nossas maiores decisões. Nós vamos buscar uma universidade, então definir uma profissão. Nós estamos também definindo essa questão do meu parceiro afetivo, com quem eu vou me casar, que vai ser a pessoa, e existe ali muitas vezes uma busca, uma confusão, e é esse professor do jovem que vai encontrar para ele o lugar da coerência. O professor do jovem, ele precisa ser cheio de exemplos, porque o jovem, ele está buscando sim, algumas respostas muito diretas para a vida, e ele ainda se sente muitas vezes imaturo para isso, mas o professor, com a sua experiência de vida, vai trazer para esse jovem um lugar em que ele vai sentir sim, que há respostas e que há coerência nessas respostas. E dentro da palavra de Deus, tudo isso acontece de forma plena, não há como dar errado. Então vem ali a coerência, e o professor pode sim responder para esse jovem que está num momento de muita busca e de tomar grandes decisões, as respostas. Mas aí nós temos ainda uma outra categoria, que são os adultos, que incluem também os idosos. O adulto. O adulto muitas vezes chega na igreja já com a sua história toda percorrida, veio de outros lugares, ou já sofreu algumas situações muito sérias, e aí ele necessita desse acolhimento para ressignificar. O que é ressignificar? Dores, lembranças, luto, perdas, situações nas quais ele teve medo, e hoje, né, gente, a ansiedade que nós temos desde a criança, mas quando o adulto se vê lá na frente, um adulto ansioso, parece que tudo fica bloqueado. E esse professor do adulto, ele vai trazer o caminho da ressignificação, ressignificar essas dores através do quê? Da palavra. A palavra tem todas as respostas para esse adulto, que muitas vezes chega aqui machucado, com tantas coisas, muitas vezes com dores, que ele traz da própria família, das figuras que ele teve, que talvez por não conhecer, não puderam dar o melhor, mas ele não precisa se sentir uma pessoa infeliz. Ele pode sim encontrar aqui, dentro desse lugar, com o professor que é aquele que vai ser o inspirador, que vai ouvir, que vai ensinar e vai inspirá-lo a olhar para esta vida com um outro olhar, de uma nova forma. Então, em cada faixa etária, não importa qual delas, você, professor, é muito importante, você é fundamental, você vai descobrir onde é o seu chamado. Será que é para criança? Ou de repente eu já trabalhei bastante com criança, agora eu acho que eu preciso mesmo esse desafio de ir para o adolescente ou não. Eu acho que eu já estou preparado para encarar o jovem, nessa busca de respostas. Meu desejo é que Deus fale com você, que Ele responda a você. Qual é o seu lugar aqui, né, na igreja? Qual é o seu lugar? Em que faixa etária você vai ministrar? Percebam que todas elas necessitam de você. Você se torna primordial. E aí, eu queria fazer uma perguntinha agora para vocês, para a gente pensar em tudo isso, né? Fruto, a nossa missão de semear nas vidas, para que elas possam produzir sementes que deem semente a 30, 60 e 100 por um. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabem me dizer qual é a diferença entre resultado final e fruto? Alguém quer falar? Alguém pensa em alguma coisa assim? Quer participar? Sem vergonha? Vamos pensar no resultado final. Resultado final é aquilo que eu vejo. Como assim, Keila? Vou pensar no professor. Resultado final. Tem um planejamento que eu tenho que trilhar durante o ano. Meu resultado final, olhei para o final do ano e falei, cumpri meu planejamento, fiz a minha parte, deu tudo certo. O resultado final é aquilo que você vê. E o fruto? O fruto não. O fruto é colhido pelo outro.
E eu não posso ver o que acontece. Depois que o meu aluno saiu aqui da escola dominical e chegou na casa dele, e começa a falar com a mãe, começa a falar com o pai, e começa a falar com os amigos, e começa um processo de transformação. A palavra da criança dentro de casa com fé muda a história das famílias. Você tem alcance desse fruto? Não, o fruto sim é aquilo que vai se multiplicar e você não vai ter alcance, mas você, como um habilidoso semeador, fez a sua parte de não parar na sua missão, de levar a palavra, de investir na vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, desse adulto, e aí as coisas vão acontecendo de uma forma que você... De repente vem alguém e fala, ai pastora, eu preciso te contar um testemunho, olha, e você fala, Senhor, como é grande o teu poder, como aquilo que vem da tua palavra tem poder para mudar coisas que muitas vezes nós não imaginamos. E aí começa esse processo de frutificar. Imagina essa igreja, essa catedral, todos vocês agindo assim na vida das crianças e das famílias e dos jovens e dos adolescentes. Não vai sobrar espaço mesmo, porque o fruto vem de uma forma que a gente fica assim, assustado, mas muito feliz, porque você fala, Senhor, o Senhor fez muito além do que eu pedi ou do que eu pensei. O fruto veio. E o que é mais relevante nesse processo, já está escrito ali, né? Deus não se importa com o seu resultado final. Ele não se importa com o seu resultado final, pode acreditar em mim. Ele se importa com o quê? Com o seu fruto, porque na palavra diz o quê? Pelos frutos os conhecereis. Isso não é para nossa glória, é para a glória dele, porque o fruto é para ele. Tudo que acontece na nossa vida é para ele, vem dele. Então, meu irmão, minha querida irmã que está aqui, como professor ou como pai, saiba que o seu papel como semeador é fazer com que essa semente cresça, se desenvolva, frutifique, e esse processo é ininterrupto até a volta de Jesus. Nós estamos aqui para semear nessa terra. Muitas vezes essa terra não está ali, né? Naquele ponto, mas eu vou olhar com cuidado. E esse olhar com cuidado são as atitudes que nós falamos aqui. Muitas vezes não é falar, é ouvir primeiro. Depois eu vou ministrar alguma coisa, eu vou perceber, eu vou ter a sensibilidade para perceber isso. E quando eu percebo, quando aquilo já virou dentro do coração do meu aluno uma inspiração, aí não tem mais controle. Aí esse resultado final é pequeno, porque o fruto, ele se expande, ele alcança, ele transforma. Quantas vezes nós ouvimos relatos de criança que a família inteira se converteu? Pela forma como a criança começou a se comportar, começou a falar, aquilo instigou a família a conhecer o que é que está fazendo essa transformação. Então vejam que seara maravilhosa, e Deus se importa com isso, Ele se importa com o seu fruto. Eu quero partir já para a conclusão, porque eu sei que nós estamos numa terça-feira. Por mim eu queria falar aqui muito mais, mas eu entendo que nós estamos aqui nesse momento durante a nossa semana, mas eu quero que essa palavra vá firme no seu coração, para você entender a sua importância. Lá em 1 Coríntios 3, 6 a 8, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Somos parte de um processo, mas quem é que vai concluir essa obra? Deus. Ele é fiel e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Nós não precisamos nos importar no quanto estamos fazendo, e não também que só eu fiz, o outro professor vai continuar, em casa talvez o pai vai selar aquela palavra também ali no coração, e aquilo vai crescendo, e nós entendemos que como semeadores, professores que semeiam, pais que semeiam, o nosso papel é obedecer. Vamos obedecer aquilo que Deus espera de nós. Ele sim está pronto
a nos dar cada dia mais estratégias dentro da palavra para que possamos seguir nessa missão linda de semear em vidas que produzem frutos e em frutos que se multiplicam de forma exponencial, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nosso Deus. Então, queridos, o que nós precisamos levar para a nossa casa nessa noite é a certeza que você está na boa obra e é Deus que vai concluir todo esse processo. Você, como um servo obreiro obediente, vai seguir de forma coerente, responsável, baseado nos princípios e valores da palavra, para regar na vida do seu aluno essa vida que não para nele, mas que se multiplica para tantas outras vidas. Meu desejo é que realmente Deus abençoe grandemente vocês com essa porção aqui da palavra dele, que possa fazer com que vocês entendam o valor que cada um tem semeando a cada domingo e também na sua casa, na vida daqueles que estão aqui e que vão transbordar na vida dos outros.